E aí, pessoal, tranquilidade, belezinha? Espero que, né, com esse vídeo aí encontrem vocês bem, com a família, saudáveis, se cuidando, né? E nós estamos indo hoje aí para mais uma aula desse bimestre, né, para os alunos do segundo ano do ensino médio aí da escola Kenki Tsumomoto do ensino noturno, segundo ano do ensino médio. Muito bem, pessoas. Vocês vão falar, poxa, Maria Helena, faz 15 dias aí que você continua no mesmo lugar, com a mesma roupa, né? Fazer o quê? Aí, ó, é o que a quarentena faz, galera. Aí, ó, todo mundo aí, né? Bom, mas vamos lá, vamos parar de imbróglios e vamos para essa segunda aula. Muito bem, vamos colocar aqui, vamos dividir a tela com vocês, para que vocês vejam aí, né, as imagens aí, para acompanhar a aula com mais tranquilidade, né? Tararara. Sim, estamos aqui de novo com o gatinho de óculos escrivinhando aí, coisas, né? Para a gente continuar as nossas aulinhas aí, certo? Bom, de uma aula para outra, o que eu normalmente faço? Eu quero saber das minhas lições. Cadê, galera? Cadê a lição feita? Como assim? Não fez ainda? O que você não entendeu? Me pergunta. Posta aí. Fala o que você não entendeu. Entra lá no Classroom, entra no Facebook. Gente, agiliza o processo, certo? Então, ó, lição da semana passada, né? Tem que estar prontinha, tem que estar feita, beleza? Hoje vai ter mais. Claro, né? Sempre tem. Até parece que eu vou aparecer para vocês para não dar aula e nem lição. Nunca nessa vida. Muito bem, então, só para a gente relembrar um pouquinho, né? Esse aí ainda continua, a gente continua falando sobre o John Locke, né? Sobre as teorias do indivíduo com o Locke, e a gente vai relembrar aí um pouquinho do que a gente já conversou. Então, segundo Locke, no estado de natureza, o ser humano é livre, as pessoas não dependem da vontade dos outros homens, vivem em situação de igualdade, lembra da razão, né, a racionalidade faz todo mundo ser igual, pois recebem as mesmas vantagens da natureza. Então, está todo mundo numa situação de natureza igualitária, né? Neste estado, a vida era instituída por uma lei própria, e a razão é a lei natural por excelência, que os seres humanos devem respeitar, ou seja, a razão, era o que norteava todos os princípios desde o estado de natureza, e os homens no estado de natureza viviam em situação de paz. Muito bem. Então, para o Locke é o seguinte, no estado de natureza, aquele que é o estado de natureza, aquele que não tem um governo, não tem lei, não tem nada, a gente vive, né, livre, usando a nossa racionalidade, né? A gente se põe em pé de igualdade, nós temos tudo à disposição da natureza, né? E a gente está ali vivendo de boa e guiados pela razão, a gente vive numa situação perfeita de paz. Por que eu estou falando isso para vocês, pessoal? O Locke ele vai discordar de um outro filósofo chamado Hobbes. O Hobbes vai dizer que o ser humano ele é mau por natureza, o homem, né, a mulher nasce como um ser ruim, mau, né? E esse ser mau, né, vive em situação de guerra constante. Para o Locke, não. Nós nascemos de boa. Nós nascemos sem nada na cabeça, lembra da lousa em branco? Né? A gente nasce sem nada na cabeça, fazendo as experiências, a gente vai levando as coisas para nossa memória, coisa e tal, né? E ao nascer assim, sem essa maldade, né, a gente consegue, com a nossa racionalidade, viver em perfeita paz e harmonia. Então, eu pus essa ilustração para vocês pensarem um pouquinho como Locke pensava. No direito natural, para Locke, você vivendo com o uso da razão, você vivia assim, né?
um pessoal ali ajudando o outro, a criançada, um caça, outro pesca, todo mundo ali, de boa, né? Lembra que aí eu exerço a minha força do trabalho, né? E aí eu pego lá, lembram o tal do abacate? Dei o abacate é meu, comi meu abacate, mas como a gente está vivendo uma situação igual de todo mundo pode ir lá pegar o abacate e ter o seu abacate. É tranquilo, de boa, uma perfeita harmonia, né? Então, mas aí ele começou a perceber, falou que não é bem assim não, que o negócio funciona. Na verdade, o pau quebra, galera. Olha aí, por isso que eu trouxe essa outra imagem para vocês. Quando a gente deixa de usar a nossa racionalidade e passa a usar os nossos instintos, certo? A gente deixa a nossa razão de lado e passa a usar nossos instintos, a gente vai começar a tretar. Treta, 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 né? Então, vocês podem ver aí que é uma guerra de todo mundo contra todo mundo, né? E um quer dar flechada, outro quer dar paulada, por quê? Vamos imaginar uma determinada situação. Seguinte, deixa eu só passar esse slide aqui. Imagine que vocês estão lá comendo o tal abacate. Vocês pegaram o abacate é de vocês, eu estou comendo meu abacate. Aí aparece alguém aqui e cata meu abacate. Mas ele está catando o meu abacate. Certo? Só que, cara, não tem polícia, não tem lei, não tem nada para me proteger. O que eu faço então? Eu vou para cima do cara que pegou meu abacate. E aí começa o pau quebrar. Se eu for mais forte que o cara que pegou meu abacate, beleza. Se eu for mais esperta, conseguir, né? No MMA, sei lá, arrebentar a pessoa que fez isso comigo, roubou meu pobre abacate, né? Beleza, né? Eu, por mim mesma, resolvi a situação, dei o pau no cara lá, catei meu abacate de volta e segue a vida. Não é bem assim, né, galera? Vai que o cara que tomou um pau quer se vingar de mim. Aí ele arma uma emboscada para me pegar quando eu estiver desprevenida e dar uma paulada em mim também. Certo? Porque ele também está agindo por instinto, por ódio, né? Por raiva, né? Então, galera, isso vai dar treta. Então, aquela ideia de que estava tudo bem, tudo tranquilo, só funciona quando a gente consegue dominar tudo racionalmente, segundo Locke. Quando eu começo a deixar esses meus instintos aflorarem, quando eu deixo a razão de lado, não é bem assim que vai funcionar. E aí, o que acontece, pessoal? Vamos aqui. É claro que numa situação em que todos têm o direito de castigar o infrator, surgem inconvenientes. Sendo os homens e mulheres juízes dos seus próprios casos, o amor próprio, a paixão, a vingança os levariam longe demais na punição de outrem. É mais ou menos assim. Eu gosto de um determinado aluno, vou lá e dou 10 para ele de boa, porque eu gosto dele legal. Eu não gosto do outro aluno, vou lá e dou 0 para ele, e não importa o que ele tenha feito. Eu estou agindo racionalmente? Não, eu estou agindo por instinto, né? Por vingança ou por amor, enfim. E aí, quando a gente começa aí, sentimentalmente, né? Entendo essa ideia que eu estou falando de instinto como, né, esse turbilhão de coisas que nós somos, né? E principalmente quando a gente deixa a nossa racionalidade de lado. Muito bem. Eu não tenho aí, então, como entender se uma coisa é certa ou errada, justa ou injusta, certo? Por quê? Porque uma pessoa, se eu estou legislando em causa própria, é lógico que eu vou querer me beneficiar, eu vou querer o melhor para mim, né? Eu vou me punir por causa de outro, mesmo que eu tenha feito alguma coisa que não seja assim tão agradável? Não, nunca, né? Então, isso é um problemão para Locke. Muito bem, então como é que a gente vai sair dessa situação de guerra,
né? De todo mundo querendo matar todo mundo, de treta, treta, treta para todo lado, né? Como é que a gente para com isso? Segundo o Locke, o único jeito da gente resolver essa situação é fazendo um pacto. Então, ele vai chamar isso de pacto social, um contrato, certo? A gente vai fazer um acordo entre nós, vamos colocar algumas regras, algumas leis, para que a gente consiga viver de boa, sem tretar. Então, o contrato social é um pacto entre os homens e mulheres para eleger um governo que defenda os direitos naturais. Ah, que direito natural? Aquele que todo mundo nasce com direito, todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à propriedade. Então, o pacto, né, o contrato social, ele serve para garantir esses direitos, certo? Os direitos naturais. O direito à vida, meu direito à liberdade, meu direito à propriedade, tá? Evitando que se instale aquela confusão, certo? Muito bem, como é que eles vão fazer isso? Né? Então, segundo Locke, o jeito é um jeito democrático, ou seja, eu, enquanto indivíduo, enquanto única pessoa, vou abrir mão, né, da minha liberdade individual, certo? E garantir, junto de uma assembleia de outras pessoas, que alguém possa, né, nos governar e criar essas leis junto conosco e criar essas regras. Então, assim, eu abro mão da minha questão individual, né, dos meus direitos individuais e passo a conversar com outras pessoas e tentar legitimar uma regra, uma lei, em conjunto com outras pessoas, né? Lembrando, demo é povo, cracia é poder, o poder na mão do povo, todas as pessoas têm, né, o direito, né, a participar dessa vida democrática, né, de diálogo, de ser representado por alguém, ter as suas ideias, os seus desejos, as suas vontades, né, representados por alguém. Muito bem. Assim, eu pulei aqui, puxa vida. Deixa eu voltar. Assim, o Estado tem por obrigação, né, zelar desses direitos naturais que nós temos. De novo, vivia numa situação de confusão, de guerra, de treta. Como é que eu faço para parar com isso? Reúno todo mundo, a gente faz um pacto, né? Gera aí normas que possam nos dirigir para quê? Para garantir o quê? Garantir o meu direito à vida, o meu direito à liberdade, o meu direito à propriedade. Isso a gente não, o Locke vai chamar de governo. Então, a gente começa a ser governado, né, para que a gente tenha assegurado esses direitos, certo? E aí, ele vai dar o nome desses direitos, então, de direito positivo. Por direito positivo, entende-se, seguinte, um conjunto de leis criado pelos homens para viver em sociedade, ou seja, são códigos, constituições que são artificiais, que nascem do direito natural como necessidade do homem para conviver com os outros em sociedade. Então, para a gente conseguir viver de boa, sem muita treta, nós precisamos ter um governo que vai dirigir esse nosso direito a ter a vida, a liberdade, a propriedade, para que ninguém venha aqui roubar o meu abacate, né? Para que se alguém vier aqui pegar o meu abacate, ele seja punido por isso, né? Porque um dos meus direitos é meu direito à propriedade. Eu sou dona do abacate, ninguém pode me tirar esse direito. Então, o Locke, ele vai dizer que o governo ele não é para restringir
né, a sua liberdade individual, apesar de você falar, não, eu abro mão aqui de eu mesmo defender as minhas coisas, para que a gente tenha uma lei que faça isso, né, uma legislação que faça isso, ele vai dizer que não, ele não serve para restringir, para fechar você dentro de uma determinada situação. Pelo contrário, ele serve para preservar, né, essa minha liberdade. A minha liberdade, por exemplo, de ir pegar o meu abacate, de comer o meu abacate, porque ele é meu, porque ele é fruto do meu trabalho, certo? Então, todo governo que não preservar esses direitos pode ser derrubado pelos indivíduos, uma vez que quem elegeu esse governo para preservar esses meus direitos não está fazendo isso, então eu posso falar, ó, galera, X para daí, vocês não prestam para isso, e aí institui-se um novo governo que procure preservar meu direito à vida, à liberdade e à propriedade. E aí, por isso que a gente dá o nome de liberalismo. Lá na outra aula, no primeiro slide, a palavrinha vermelha, liberalismo, liberdade. Essa liberdade, né, política, né, então, de várias pessoas abrindo mão da sua liberdade individual, no sentido de procurar viver em harmonia, né, ela vai se contrapor, o que eu já disse também lá na primeira aula, a um governo na Inglaterra, naquele momento, que era absolutista, que tinha uma pessoa só que mandava e desmandava e não estava nem aí. Então, assim, se eu ficasse nervosa porque pegaram o meu abacate, certo? E alguém viesse, se eu fosse reclamar pro grande governante, certo? Se ele não fosse com a minha cara, eu ia falar, vai se lascar você e seu abacate. Entendeu? Não, não pode acontecer dessa forma, né? A gente tem que ter, segundo Locke, a gente tem que ter um governo, né, que responda aos anseios do povo. Aquilo que o povo, né, necessita. E o que o povo necessita, segundo Locke? Que preserve a sua vida, que garanta a sua liberdade e que garanta a sua propriedade privada. Certo? Muito bem. Próximo. Adivinhem. Claro, já falei um monte aqui para vocês. Agora é hora de vocês colocarem a cachola para funcionar um pouco, né? Exercitar aí, né? O pensamento, né? Ver se vocês entenderam bem o que eu estava conversando com vocês. Muito bem. Então, de novo, lá no Classroom já está postado, né? Para vocês entrarem no formulário, preencherem, me enviarem rapidão, de boa, questõezinhas simples, fáceis, certo? Primeira questão: qual é a necessidade, segundo Locke, de sair do estado de natureza? Por que não dava para viver sem lei, sem governo? Por que não dá para viver desse jeito? Segundo Locke. 2. Diferencie direito natural e direito positivo. Gente, é para diferenciar um do outro, ok? Então não adianta falar só de um. Tem que falar de um, do outro e o que eles têm de diferença. Beleza? Então, o que o direito natural é diferente do direito positivo. Beleza? Terceira questão. Explique como se dá o pacto social para Locke. Como é que as pessoas fazem esse pacto? Como é que se chegam a essas leis? Certo? E, por último, qual é a função do governo para Locke? O governo serve para quê, segundo esse filósofo? Então, por hoje é isso, galera, né, são as questõezinhas aí, lembrando que qualquer coisa, né, é só chamar, é só pedir que a gente vai auxiliando, beleza? Fiquem com Deus, vou encerrando aqui a nossa participação. Eita, cadê o negócio? Meu ESC, pá. Tchau, galera!